Olá, começa agora o Canal Rural Entrevista, programa que sempre traz assuntos de destaque do agronegócio brasileiro. E hoje vamos falar do desenvolvimento do agro no Pará, estado que abriga uma das maiores porções da Amazônia e também vai ser sede da Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas, a COP30. E para falar sobre esses assuntos, a gente recebe aqui o governador do estado, Hélder Barbalho. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, Márcio. É uma satisfação poder conversar com você e com todos do Canal Rural. Governador, qual que é a expectativa para esse evento? Com certeza vai ser uma vitrine, vai ser realizado na capital Belém. E como que estão os preparativos? É uma grande oportunidade de nós podermos fazer do maior evento de mudanças climáticas e de discussões sobre o meio ambiente na floresta amazônica, podendo fazer um grande chamamento aos líderes globais, à sociedade civil, à sociedade da pesquisa, da inovação, do conhecimento, que possam estar juntos com o Brasil na construção de soluções sustentáveis. Soluções sustentáveis com a sustentabilidade social, cuidando das pessoas, sustentabilidade ambiental, cuidando do meio ambiente, e soluções sustentáveis econômicas que possam buscar fortalecer as nossas vocações, a vocação da produção de alimentos, a vocação da pecuária, do grão, conciliando as estratégias de segurança alimentar por um lado e preservação do meio ambiente por outro, juntos, contando com isto, com que o Brasil possa ser líder nesta transformação, nesta transição, garantindo um olhar aos povos da floresta, aos povos da Amazônia. Quais são os principais desafios em relação ao tema desmatamento, quando a gente fala desse tema, das iniciativas do governo para mitigar os efeitos também das mudanças climáticas, governador? Acho que é fundamental que nós possamos compreender de que, por um lado, é comando, controle e fiscalização para combater ilegalidade ambiental. Por outro lado, transição de uso do solo. O estado do Pará, por exemplo, tem 75% de floresta nativa e 25% de áreas degradadas. Estas áreas degradadas podem gerar produção de alimentos, produção na pecuária, na agricultura, que alavanque cada vez mais esta importante vocação econômica do nosso estado. O fato é que nós precisamos melhorar este uso do solo para intensificar a produção, para mecanizar, para investir em tecnologia e inovação, garantir com que naquilo que já está derrubado, nós possamos produzir cada vez mais. Eu dou um exemplo para você. De 2022 para 2023, o Pará reduziu em 50% o desmatamento. E neste mesmo período aumentou em 1,5 milhão o número de cabeças de gado no estado e faz o Pará ser o segundo maior rebanho bovino do Brasil. Portanto, é possível fazer desta forma. Somado-se a isto, nós precisamos garantir com que o estoque florestal tenha valor. Floresta viva tem que valer mais do que floresta morta. E para isto é investimento em bioeconomia para que as riquezas da nossa biodiversidade possam agregar a um produtor rural. Produtor rural que tem, de acordo com o Código Florestal, 80% da sua área em floresta. E os 20% produzindo. Que nos 20% que estejam produzindo, ele possa garantir a sua renda. E nos 80% em que ele está preservando, ele possa receber por preservar. Receber, seja no carbono capturado, seja no pagamento por serviços ambientais. O fato é que a propriedade como um todo, seja na área produtiva, seja na área preservada, ela possa trazer um recurso para o produtor. Com isto, nós estamos cumprindo com o papel das nossas metas de redução de emissões e de diminuição de desmatamento, mas nós estaremos garantindo renda para aqueles que estão ali na área, na terra, seja o produtor da agricultura familiar, da pecuária de pequena escala, sejam os produtores que têm uma maior alavancagem de produção. E com o mercado de créditos de carbono avançando bastante, ressignificando o valor da floresta em pé. Eu não tenho dúvida de que o mercado de carbono é uma nova commodity global. Da mesma forma que o Brasil liderou na commodity da proteína animal, na commodity de grãos, nós devemos liderar na commodity ambiental, que é a captura de carbono. O mundo inteiro estará buscando neutralizar as suas emissões. E a neutralização das emissões da indústria, por exemplo, é fazer com que, por um lado, mude a matriz energética da indústria
mas por outro, naquilo que não será possível zerar as emissões da indústria, eles vão comprar carbono para fazer essa neutralização. E nós temos que apresentar este produto como uma oportunidade, que isto representará uma grande revolução ambiental para o Brasil. E nós temos que estar preparados para apresentar carbono com integridade, e integridade é carbono certificado, carbono oriundo de terras regularizadas, carbono de qualidade, e isto pode gerar uma grande oportunidade para os produtores, para as comunidades indígenas, para as comunidades quilombolas e para os governos. O Pará tem feito, a partir do seu sistema jurisdicional, a negociação naquilo que nós reduzimos de emissão. E de 2020 a 2023, nós já temos hoje para comercializar 156 milhões de toneladas que já iniciaram o processo de negociação. E com um detalhe, por ser da Amazônia e por ser um carbono íntegro, com um valor extremamente relevante de mercado. Nós estamos negociando neste momento a 15 dólares a tonelada, o mercado está vendendo a 6 dólares a tonelada. Então nós estamos com um valor muito maior porque mostramos boas práticas. E na hora que se comercializa isto, estes recursos, eles não estarão vindo para os cofres públicos, eles estarão sendo distribuídos com o produtor, com o indígena de acordo com a sua área de reserva que preservou, com o quilombola da mesma forma, e naquilo que couber ao Estado será reinvestido na política de redução de emissões, que é comando e controle, mas também mecanização, financiamento para produções intensificadas, fortalecendo a qualidade no uso do solo e na qualidade produtiva para o estado do Pará. Bom, e são fazendas que fazem a integração lavoura e pecuária. Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre a estruturação do Programa de Integridade e Desenvolvimento da Cadeia da Pecuária, que é uma iniciativa do governo agora, o quanto que isso pode impactar positivamente. Hoje, o estado do Pará detém 26 milhões de cabeças de gado. 10% do que se abate é para o mercado interno. 90% é exportação dentro do Brasil ou exportação para fora do nosso país. E isto tudo, os mercados e o consumidor exigem transparência e integridade para saber se um animal abatido na Amazônia, ele é sustentável ou se o consumidor na Europa está financiando uma prática que destrói a floresta. E isto tudo é a lei de mercado, da globalização. Pensando nisto, nós nos antecipamos e fizemos um grande movimento com a indústria da carne, com o setor produtivo, para que o estado do Pará possa garantir que 100% da produção da pecuária bovina esteja com rastreabilidade individual até 2026. E esta semana nós estaremos em Xinguara, uma importante cidade da atividade da pecuária do estado do Pará, para iniciar a colocação dos primeiros brincos, em que o governo, com a iniciativa privada, com a indústria da carne, financiam na largada 4 milhões de brincos, portanto não gerará custo para o produtor, olhando para produtores que tenham propriedade de até 300 hectares, cada propriedade podendo já brincar sem ônus, sem animais. Isto significa, em percentual, com 300 hectares, eu estou atendendo 70% de todas as propriedades do estado. Com 100 animais para estas propriedades, eu estou atendendo 40% de todo o rebanho bovino do estado do Pará. Portanto, são iniciativas que iniciam este processo, que alavancam este processo, garantindo com que, com integridade, com rastreabilidade, com transparência, nós estaremos sinalizando de que não precisam nos apontar o dedo, de que não precisam restringir a produção e a exportação do nosso produto, que não nos ameacem com embargos, porque nós estamos agindo preventivamente com boas práticas, compreendendo de que é possível produzir com sustentabilidade, com responsabilidade ambiental e provocando a abertura de novos mercados, para que novas plantas para exportação possam chegar, para que novos investimentos da indústria da carne possam se implementar e, com isto, nós consigamos melhorar o preço
do animal abatido, do quilo, da arroba e, consequentemente, geremos benefícios econômicos e desenvolvimento econômico local. Governador, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Canal Rural Entrevista. Até a próxima. Muito obrigado, é uma satisfação e venham conhecer o Pará e estejamos juntos a construir este modelo de sustentabilidade, com floresta e com produção, cuidando das pessoas. Obrigado mais uma vez. A gente faz agora um rápido intervalo e, na sequência, tem mais Canal Rural Entrevista. Fique com a gente. Estamos de volta com o Canal Rural Entrevista e desta vez para falar das oportunidades e desafios da agropecuária no Mato Grosso do Sul. E a gente está recebendo aqui o governador do estado, Eduardo Riedel. Eduardo, muito obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado eu, Márcio, agradeço. Eduardo, um dos grandes desafios do agronegócio é a logística de escoamento de produção. Quais são os principais projetos de infraestrutura do governo para melhorar esse transporte e armazenagem dos produtos agrícolas? Márcio, o Estado ele tem avançado numa estruturação de diferentes modais, com recursos públicos, capacidade de investimento do Estado, com financiamentos e com bons projetos privados, que auxiliam muito nessa estruturação. Então, a malha rodoviária, nós estamos trazendo uma série de concessões. Ainda esse ano nós vamos na B3 com mais de 870 quilômetros de rodovia. Nós estamos pavimentando mais de 1.000 quilômetros de estradas e avançando também na hidrovia do Paraguai, que é algo extremamente estratégico para o Mato Grosso do Sul, saindo por Uruguai e Argentina e acessando os mercados globais. A gente precisa de avançar na adequação de navegação de alguns pontos. O Paraguai já está fazendo isso, e o Uruguai também, depois do tramo argentino. E na ferrovia, que é outra pauta importantíssima, nós estamos discutindo com o privado o investimento em alguns trechos que fazem a ligação da malha oeste com a malha paulista. E aí fazer a conexão de todo o potencial de cargas que o Mato Grosso do Sul tem. Em relação à sustentabilidade, governador, como equilibrar o desenvolvimento sustentável do agro com a preservação ambiental? Porque a gente sabe que esse é um dos principais desafios e em todos os painéis, em todos os eventos, esse assunto sempre é debatido. Então, gostaria que o senhor falasse sobre essas iniciativas do governo. A gente fica muito à vontade de falar de produção sustentável por conta da natureza de como os sistemas de produção no Mato Grosso do Sul se implantaram e como é que nós fomentamos essas ações. O Mato Grosso do Sul é dos poucos estados brasileiros que tem um incentivo à produção agropecuária em diferentes cadeias produtivas na linha da sustentabilidade. O novilho precoce, o leitão vida, o peixe vida, na avicultura, na produção de grãos de uma maneira geral. O Estado coloca 350 milhões na mão do produtor que avançar nessa linha da sustentabilidade. E claro, por natureza e desenvolvimento tecnológico, a nossa produção rural já tem um balanço de carbono extremamente favorável e a gente mantém a nossa biodiversidade dentro das áreas de reserva, do próprio Código Florestal Brasileiro, das reservas privadas do produtor rural. Nós somos muito intransigentes em relação à ilegalidade dentro do processo de manutenção dessas reservas. Então, no que diz respeito a balanço de carbono e biodiversidade, o Mato Grosso do Sul tem feito o seu dever de casa, tanto é que, enquanto Estado, nós nos propusemos a ser carbono neutro em 2030, muito antes de 2050, que é a meta do país e de muitos estados brasileiros. Quais as ações estão sendo desenvolvidas, governador, em relação a uma região tão importante, a do Pantanal? A gente sabe que existem ocorrências de incêndios naquela área. O que está sendo feito? Márcio, nós montamos uma estrutura muito robusta, de atenção, monitoramento e controle. Desde o início do ano, a gente já previa uma seca, que a gente nunca sabe se confirma ou não, mas a partir dali, a gente já estruturou uma série de ações para estar preparado para o enfrentamento. Claro que você tem uma conscientização que deve ser cada vez maior, a gente deve trabalhar muito na comunicação ainda, mas a condição climática foi pior e está pior do que a de 2020, que foi o maior incêndio da história do Pantanal. Foram 3,5 milhões de hectares.
Nesse ano, nós chegamos já a algo em torno de 2 milhões de hectares, abaixo de 2020, muito por conta de toda essa ação de enfrentamento, que não envolveu só o governo do Estado, envolveu a presença do governo federal, dos brigadistas do IBAMA, da convergência de propósitos de todas essas agências, multiagências, trabalhando com o mesmo objetivo. E a gente tem feito um trabalho incansável. Desde abril nós estamos no trecho. Então são volumes de recursos importantes colocados no combate e a estruturação ao longo do tempo que nós estamos fazendo. 13 bases avançadas no Pantanal, pistas de aeródromos para poder dar suporte a toda a operação que é aérea. O Pantanal é uma região difícil transportar tropa, então helicóptero, avião, é um movimento grande nesse processo todo que nós estamos com uma grande parceria com o governo federal. Mas preocupa essa degradação, esses incêndios, o impacto disso a médio e longo prazo, governador? Sem dúvida, nós temos que estar preparados e, claro, a gente vive uma condição climática hoje muito desfavorável. O Pantanal ele tem ciclos ao longo de 10 anos de cheias, de secas, e nós estamos vivendo um ciclo de seca. Não só no Pantanal, mas no Brasil, no centro-oeste brasileiro, no sudeste brasileiro. E isso nos preocupa. Nós temos um maciço florestal extremamente importante no estado, de silvicultura, e aí o dano econômico é muito grande quando há ocorrência de incêndios, da mesma maneira que nos canaviais, seja de São Paulo ou do próprio estado, você tem esse dano econômico, então nós temos que estar preparados. E importante também, não deixar a impunidade tomar conta. Muitos dos incêndios criminosos, e nós temos que estar atento, e é caso de polícia. A gente tem que agir fortemente, porque é assim uma barbaridade ainda conviver com esse tipo de situação, e tem ocorrido. E nós não podemos deixar a impunidade também se sobrepor a essa realidade. Agora, mudando um pouco de assunto, governador, quais as políticas envolvidas no fortalecimento das atividades nas pequenas e médias propriedades rurais? A gente sabe que também é uma parcela significativa e importante. Que ações são voltadas para esse público? Com certeza, Márcio. E foi falado aqui ao longo da programação do FIAP, a necessidade da gente melhor nivelar a condição tecnológica de todo tipo de produtor brasileiro, do pequeno, do médio e do grande. A gente não pode conviver ainda com a agricultura 5.0 e uma agricultura, como foi dito aqui, 0.5, onde a dificuldade de se acessar a tecnologia, ela ainda impere em alguns ambientes de produção. E não é responsabilidade do produtor. Aí é a política pública que tem que buscar alcançar com assistência técnica, com extensão rural, todo esse pacote de competitividade que a pequena agricultura deve ter, tão boa quanto o grande produtor. Esse é um eixo central que nós temos no estado de Mato Grosso do Sul para poder nivelar esse acesso à tecnologia e infraestrutura e mercados. Outro ponto importante para a agricultura familiar também. Acesso ao crédito também, né, governador? Acesso ao crédito, sem dúvida, em condições mais favoráveis. A gente tem que buscar sempre essa competitividade da agricultura familiar. Bom, para a gente finalizar aqui, Mato Grosso do Sul é um dos grandes exportadores de produtos agropecuários. Quais são os planos para fortalecer a competitividade do estado no mercado internacional, sobretudo? Atrair cada vez mais as indústrias das cadeias produtivas, na qual nós já temos uma grande expertise de produção, e garantir investimentos em infraestrutura e logística. Pela localização do estado de Mato Grosso do Sul, é fundamental que a gente tenha na infraestrutura e na logística um ponto forte para dar competitividade para as exportações. Nós estamos vendo a evolução da rota bioceânica, olhando para o Pacífico, não só mais para o Atlântico, é um grande canal de escoamento, uma grande oportunidade de entrada de produtos também da Ásia para o Brasil via Mato Grosso do Sul, e nós estamos trabalhando muito forte em investimentos que venham a consolidar esse eixo e essa rota também. Governador, quero agradecer a sua participação aqui com a gente no canal Rural Entrevista e até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade e deixar um grande abraço a todo o telespectador do canal Rural. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E o canal Rural Entrevista fica por aqui. Você pode acessar essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Entra lá na nossa playlist do canal Rural Entrevista. Um grande abraço e até a próxima.